A primeira turma do Supremo Tribunal Federal votou de maneira unânime pela suspensão do X aqui no Brasil. A repórter Gabriela Coelho, do portal R7, chega para atualizar esse assunto direto de Brasília. Boa tarde, Gabriela, é com você. Oi, Kelly, uma ótima tarde a você e a todos que nos assistem. Pois é, todos os ministros já votaram. São 5 ministros, nessa primeira turma e todos eles seguiram o ministro Alexandre de Moraes. Esse julgamento começou à meia-noite e o voto do ministro Moraes entrou no sistema só 2 horas da manhã. No voto, Moraes disse que a instrumentalização criminosa de diversas redes sociais, em especial a rede X, também vem sendo investigada em outros países. Para levar o caso à primeira turma, Moraes se baseou no regimento interno do STF e também fez uma escolha pensada, Na turma, como eu te falei, são 5 ministros e não os 11 que compõem o plenário do STF. Então, era muito certo que esses 5, de acordo com o perfil deles, seguissem Moraes, assim como foi unânime, O regimento prevê que casos criminais, Kelly, devem ir a plenário apenas quando envolvem a presidência da República e outros chefes de poder. Em outros casos, o relator pode escolher levar o caso ao plenário. Ou seja, no caso do X, Moraes escolheu levar a turma. Pode ser que tenha aí um recurso dessa decisão e aí depende do ministro Alexandre de Moraes se ele vai mandar para a turma de novo ou se vai mandar para o plenário. Kelly? A gente, claro, segue acompanhando e também acompanhando pelo portal R7. Muito obrigada, bom trabalho para você aí em Brasília. E a gente segue repercutindo esse assunto, claro, porque agora o Conexão fala direto com o Gustavo Sampaio, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense. Professor, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo aqui ao Conexão Record News. Quais devem ser os próximos passos dessa batalha entre Musk e o nosso sistema judiciário, hein? Bem, boa tarde, Kelly, a todas e a todos. Boa tarde ao pessoal da Record News. Na verdade, nós temos aqui, Kelly, uma questão que deve ser destacada. As competências do Supremo Tribunal Federal se dividem basicamente entre as competências do plenário e as competências das 2 turmas da Corte. São 3 órgãos colegiados, o plenário, que se constitui de 11 ministros, e a primeira turma com 5 ministros, a segunda turma com 5 ministros. As competências se exaurem ali, de maneira que, como a turma já julgou a matéria, dessa decisão unânime não há recurso a priori ao plenário, porque o que o regimento interno do Supremo Tribunal Federal estabelece é que em matéria criminal, quando se trata de condenação, que não é o caso, condenação não unânime, então cabem embargos infringentes do julgado, é um nome complexo, de um recurso que remete a matéria ao plenário. Também não é o caso. Quando a matéria é eminentemente cível e ela é julgada em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, se a turma divergir em diferença do que entende a outra turma, cabe embargos de divergência ao plenário. Também não é o caso. Então, em relação a isso, a decisão já está dada. A unanimidade pelos 5 ministros do Supremo Tribunal Federal na primeira turma. Agora, para terminar a resposta à tua questão, quais são os próximos passos? Bem, esperamos que a empresa de Elon Musk cumpra a decisão judicial, arque, portanto, com as multas que lhe foram impostas e suporte o ônus da decisão de suspender as atividades do Twitter no Brasil. Acaso queira retornar a uma posição anterior de operacionalidade, de possibilidade de operacionalizar o Twitter no Brasil, então que, em primeiro lugar, a empresa cumpra todas as decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, que ela restabeleça um escritório plenamente em funcionamento no Brasil, com funcionários dignamente habilitados. A partir daí, peticione o retorno das atividades e, quem sabe, lá para frente, poderemos ter
um novo entendimento do Supremo Tribunal Federal. Por hora, Kelly, é o que temos. Então, para a gente resumir, é o seguinte: agora cabe à empresa de Elon Musk cumprir decisões da justiça em relação, por exemplo, ao bloqueio de perfis com conteúdos antidemocráticos, pagar as multas determinadas e indicar o representante legal no país. Agora, juridicamente falando, professor, é uma posição que o STF dá, mantendo a firmeza do judiciário brasileiro, ou seja, pode servir de exemplo, inclusive, para outras empresas internacionais que atuam aqui no nosso país, dizendo, olha, a gente tem regra e regra tem que ser cumprida? Eu creio que sim, Kelly, e diria até que a maioria das empresas internacionais, a maioria expressiva, cumpre essa determinação, porque essa matéria, Kelly, me permita aqui comentar isso, um pouco fora do direito, um pouco no campo da ciência política, essa matéria segue dentro da polarização entre direita e esquerda no Brasil. Então, quem gosta de Alexandre de Moraes vai dizer que ele está certo, quem não gosta vai dizer que ele está errado, que é autoritário. Nós temos que nos distanciar desses argumentos fáceis e colocar sobre a mesa o que há de real. Kelly, o que há de real é que a lei brasileira determina, estou falando aqui do marco regulatório da internet, o marco legal da internet, ele determina que uma empresa de internet no Brasil, para funcionar, tenha representação no Brasil, sede no Brasil e funcionários no Brasil. O Código Civil Brasileiro, nos artigos 1134 e 1138, estabelece que uma empresa internacional, uma empresa estrangeira no Brasil, não precisa sequer ser uma empresa de internet. Tem que ter sede no Brasil, funcionários no Brasil aptos a receber citações e intimações judiciais. Então, isso é uma determinação da lei brasileira. O que Alexandre de Moraes está fazendo não é nenhum ato voluntarioso, não se trata de ativismo judicial, nada disso. O que ele está fazendo é garantir a autoridade da legislação brasileira, porque, do contrário, o Brasil se desmoraliza. É preciso que esse empresário Elon Musk entenda que o Brasil é um país soberano, civilizado, ele tem leis federais que aqui operam em todo o território nacional e ele tem um poder judiciário. Então, o que Alexandre de Moraes está fazendo, e o Supremo Tribunal Federal o referendou hoje, à unanimidade dos votos da primeira turma, é garantir a autoridade de uma decisão judicial brasileira e garantir a autoridade da legislação do Brasil. Se a lei tem que ser para todos, vale para todo mundo, inclusive para Elon Musk. Agora, professor, é interessante também observar o seguinte, que o próprio Musk não questionou ações parecidas no sentido de, por exemplo, retirar alguns perfis, bloquear alguns perfis, quando aconteceu em outros países. Então, é importante ver que conforme realmente muda-se os personagens, muda-se também a postura, né? Certamente. Isso que você fala é um diagnóstico perfeito, Kelly, da postura dele de respeito ou de não respeito aos países. Nota que ele já tem um histórico problemático. Ele já sofreu sanção em vários países do mundo, inclusive no âmbito da União Europeia. A União Europeia, através de seus órgãos de jurisdição, já impôs uma série de limites e limitadores à atuação empresarial na internet por parte de Elon Musk. Então, o Brasil é um dos maiores países do mundo, uma referência mundial, é um país soberano e, portanto, ele tem que fazer valer a autoridade do seu poder judiciário e do seu poder legislativo. Ao contrário do que muitos estão dizendo, que se trata de um ato autoritário do poder judiciário, não. O Poder Judiciário está preservando a autoridade da legislação brasileira, que é feita pelo Poder Legislativo, pelo Congresso Nacional. Porque é a lei brasileira que estabelece esses requisitos que foram descumpridos por Elon Musk e por parte da sua empresa. Então, por mais que as consequências venham, nós sabemos que existem consequências daí em diante, é uma forma que o Brasil tem de assegurar a autoridade da sua soberania e se colocar de uma forma digna até diante da comunidade internacional. E se Elon Musk quiser continuar operacionalizando os seus serviços no Brasil, fique à vontade, desde que ele cumpra a lei brasileira. Exato. Agora, o que a gente também mencionou na semana passada, professor, é em relação ao bloqueios da outra empresa, né? E então, que ligada ao grupo, mas que nada tem a ver ao X. Então, tem alguns pontos que são questionados e que geraram, inclusive, muitos recursos já no próprio STF, né?
Sim, é verdade. Essa é uma parte mais polêmica, vamos assim falar, Kelly, da decisão. Mas não é uma inovação do Supremo Tribunal Federal, não. Também aqui é preciso dizer. Por quê? Porque há muitas decisões de jurisprudência no Brasil. Jurisprudência, nós sabemos, são as decisões judiciais reiteradamente proferidas num só sentido. Não é? Isso é o que forma jurisprudência. Um conjunto de decisões na mesma direção. E há decisões de jurisprudência no Brasil, já bastante até antigas, no sentido de que uma empresa, quando ela deliberadamente, no intuito fraudulento, não cumpre uma determinação judicial, pode haver o que nós chamamos, Kelly, de redirecionamento. O que é redirecionamento? É a recondução daquela ordem judicial para uma outra empresa do mesmo grupo econômico. Muitos questionaram se a Starlink Holding seria do mesmo grupo econômico do X, antigo Twitter. Mas o Supremo Tribunal Federal entendeu que se trata do mesmo grupo econômico de fato. Então, assim sendo, quando verificou que o Twitter retirou os escritórios do Brasil, retirou os funcionários do Brasil, não tinha mais conta bancária no Brasil, não tinha mais, Kelly, haveres financeiros no Brasil que pudessem garantir a autoridade da decisão judicial, então foi redirecionada essa cobrança para a Starlink Company. Por quê? Porque a Starlink tem conta bancária, haveres financeiros e instituições bancárias no Brasil e, com isso, tem condições de satisfazer a dívida que o Elon Musk acumulou por aqui. Note que ele só de multa imposta pelo Poder Judiciário, que ele deliberadamente não quis pagar, são 18 milhões de reais, entende? Agora, você acha que 18 milhões de reais fazem falta a Elon Musk? Claro que não. Ele não está pagando exatamente para desafiar a autoridade do Poder Judiciário brasileiro, para dizer que não cumpre uma decisão judicial no Brasil. Então, diante disso, o Supremo Tribunal entendeu, com base em decisões anteriores da jurisprudência nacional, que por se tratar de uma empresa do mesmo grupo econômico e por ter havido uma intenção nítida da parte do X, antigo Twitter, de não pagar a dívida, ele fez o redirecionamento para a Starlink Holding, que é outra pessoa jurídica, mas você tem toda a razão. A comunidade jurídica no Brasil está dividida, há juristas seríssimos que entendem que isso não poderia ser feito, há juristas seríssimos que entendem que isso pode ser feito, mas o que vai valer mesmo é a decisão do Supremo Tribunal Federal, que é, no caso concreto, quem tem autoridade para decidir, Kelly. Doutor Gustavo Sampaio, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, sempre é muito bom te ouvir. Obrigada pela análise. Uma boa tarde e até a próxima. Sempre às ordens, Kelly. Boa tarde para você também. Bom jornal.